Você seguiria alguém que não tinha nada, mas parecia ter tudo. Nenhum trono, nenhuma coroa de ouro, nenhuma tropa para proteger. Ainda assim, multidões o seguiam. Jesus não mandava, ele convidava. E esse talvez tenha sido o maior mistério da sua liderança. Enquanto reis e governadores usavam o medo para governar, ele usava o amor para transformar. Mas amar exige coragem, porque amar é escolher ser vulnerável num mundo que admira o poder. E Jesus fez exatamente isso. Liderou sem impor, inspirou sem gritar, guiou sem exigir. Havia algo diferente nele, uma autoridade que não vinha da posição, mas da presença. Quando falava, as pessoas não ouviam apenas palavras, sentiam verdade. Quando olhava, parecia enxergar o que ninguém via. E era justamente isso que desafiava os poderosos da época. Como um homem comum, sem riqueza nem prestígio, podia mover corações e ameaçar impérios. Jesus mostrava que a verdadeira liderança não é sobre quem manda, mas sobre quem serve. E foi servindo que ele mudou o curso da história. Mas será que hoje nós seríamos capazes de seguir um líder assim? Um líder que te pede para amar seus inimigos, perdoar quem te feriu e entregar sem esperar retorno? Essa é a pergunta que ecoa até hoje. Ele não foi atrás dos mais sábios, nem dos mais influentes. Não escolheu líderes experientes, mas corações dispostos. Quando Jesus começou sua jornada, não procurou entre os templos, mas entre os pescadores. Homens simples, com mãos calejadas e corações inquietos. Pedro, André, Tiago, João. Cada um deles vivia sua rotina comum até ouvir uma frase que mudaria tudo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles não sabiam o que significava, mas algo naquela voz os chamava para algo maior. Jesus enxergava o que eles ainda não viam neles mesmos. Essa era a essência da sua liderança, revelar propósito onde o mundo só via rotina. Ele não dava ordens, despertava consciência. Não dizia faça, dizia venha comigo. E o vir com ele exigia deixar tudo para trás. O barco, as redes, os medos, os planos. A liderança de Jesus começava com renúncia, porque antes de liderar os outros, era preciso liderar a si mesmo. E cada passo com ele era um convite à transformação, não pela força, mas pela fé. Naquele início, ninguém sabia que estavam prestes a participar da maior revolução espiritual da humanidade. Tudo começou à beira de um mar, com um olhar que dizia mais do que 1000 discursos. Eu acredito em você. Eles ainda estavam aprendendo o que significava segui-lo. Muitos esperavam glória, vitória, reconhecimento. Mas Jesus os surpreendia a cada passo. Ele não ensinava com discursos, e sim com gestos. Enquanto os mestres falavam de poder, ele se ajoelhava para lavar os pés dos seus seguidores. Enquanto os líderes da época exigiam ser servidos, ele partia o pão e dizia: façam isso em memória de mim. Era um outro tipo de liderança, uma que desafiava o ego e libertava o coração. Pedro, impetuoso, não entendia. Senhor, tu vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: o que eu faço agora tu não compreendes, mas compreenderás depois. Aquela frase marcou todos. Porque liderança, na visão de Jesus, não era sobre status, era sobre propósito. Não era ser o primeiro, era estar disposto a ser o último quando fosse preciso. Ele mostrava que liderar é estar inteiro, mesmo quando ninguém te aplaude. É acreditar no outro quando ele ainda duvida de si. É servir com humildade, mesmo quando o orgulho grita. E você consegue imaginar-se liderando assim, servindo antes de ser reconhecido? Escreve aqui nos comentários o que mais te inspira na forma como Jesus liderava. Nem todos viam em Jesus um líder. Para muitos, ele era apenas um homem ousado demais, que falava de um reino invisível e desafiava tradições antigas.
Os fariseus o observavam em silêncio, esperando um erro. Os poderosos queriam calar aquela voz que movia multidões, mas Jesus não revidava. Quando o acusavam, ele permanecia em paz. Quando o provocavam, respondia com sabedoria. Sua autoridade não vinha do tom da voz, mas da verdade nas palavras. Um dia, diante de uma multidão furiosa, trouxeram uma mulher acusada de adultério. Queriam pegá-lo em contradição, mas ele se inclinou, escreveu na areia e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. O silêncio que se fez naquele momento ensinou mais sobre liderança do que qualquer sermão. Porque o verdadeiro líder não precisa humilhar ninguém para ensinar. Ele desperta a consciência. E foi assim, com calma e firmeza, que Jesus mostrou que o controle de um líder não está na imposição, mas na serenidade. Ele não precisava vencer a todos, bastava permanecer fiel a quem ele era. A liderança de Jesus era uma revolução silenciosa. E o mais impressionante é que até os que o odiavam não conseguiam ignorá-lo. Jesus não prometia riquezas, fama ou recompensas. Prometia algo muito mais profundo, mudança de dentro para fora. E quem se aproximava dele nunca mais saía o mesmo. Cegos voltavam a enxergar. Mas não era só a visão física. Era como se enxergassem a vida de outro jeito. Leprosos eram curados e junto com a pele renovada vinha a coragem de voltar a viver. Mulheres marcadas pelo passado encontravam dignidade em um simples gesto de respeito. Homens duros, cansados e céticos se rendiam diante de um olhar que dizia: eu te vejo. Jesus liderava sem precisar de palco. Sua presença bastava. Ele sabia que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em despertar o que há de divino em cada pessoa. E talvez seja por isso que as multidões o seguiam sem entender o porquê. Porque no fundo todos sentiam o mesmo. Perto dele, a esperança parecia possível de novo. A liderança de Jesus não se explicava, se sentia. E era essa presença que fazia até os corações mais endurecidos voltarem a pulsar. Nenhum líder deseja o sofrimento, mas Jesus o encarou de frente. Enquanto outros buscavam poder, ele aceitava o peso da cruz. E ali, no silêncio das suas dores, revelou o que é ser um verdadeiro líder. Permanecer fiel ao propósito, mesmo quando o caminho dói. Os discípulos não entendiam. Eles queriam lutar, reagir, mudar o rumo. Mas Jesus dizia: quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. E com essa frase, desmontou tudo o que o mundo entendia sobre liderança. Quando foi traído, não se vingou. Quando foi humilhado, permaneceu em paz. Quando foi abandonado, ainda assim perdoou. Sua força não estava em evitar a dor, mas em transformá-la em amor. Essa era a liderança de Jesus, a que vence sem precisar vencer ninguém. Ele mostrou que liderar é ter coragem de continuar, mesmo quando ninguém te segue. É acreditar na luz, mesmo quando o mundo inteiro parece escuro. E se hoje você fosse chamado a liderar assim, com amor em meio à dor, você aceitaria? Escreva nos comentários. O que mais te desafia na forma como Jesus lidava com o sofrimento? Jesus sabia que não estaria fisicamente com eles para sempre, mas nunca quis ser insubstituível. Pelo contrário, seu maior ato de liderança foi formar outros líderes. Pedro, antes impulsivo e inseguro, aprendeu a coragem que vem da fé. João, que antes queria fogo do céu sobre os inimigos, aprendeu o poder do amor. Tomé, o que duvidava, descobriu o valor de experimentar antes de julgar. E Maria Madalena, marcada pelo passado, se tornou a primeira a anunciar a ressurreição. Jesus os treinava não com regras, mas com exemplos. Não dizia: repitam o que faço, mas vivam o que eu sou. E assim, cada gesto, cada parábola, cada silêncio moldava neles o caráter de líderes que servem e amam. Eles erravam, tropeçavam, discutiam entre si quem seria o maior. E Jesus apenas olhava com paciência, lembrando-lhes:
Entre vós, o maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Era uma revolução de dentro para fora. A liderança dele não terminaria com a cruz, estava apenas começando. Porque o que ele plantou em 12 corações se multiplicaria em milhares. Nenhum discurso poderia ensinar o que Jesus mostrou na cruz. Ali, onde muitos viram derrota, ele revelou a maior lição de liderança de todos os tempos. Porque o verdadeiro líder não luta para ser lembrado. Ele vive para deixar um legado. Enquanto o mundo esperava poder, ele mostrou rendição. Enquanto esperavam um rei que dominasse, ele se tornou o servo que libertou. E quando disse, está consumado, não era o fim, era o início de tudo. Naquela entrega havia mais autoridade do que em qualquer trono. Ele não precisou provar quem era. A força de Jesus estava na coerência entre o que pregava e o que vivia. E ao se doar completamente, ele plantou a semente da liderança que gera líderes. Uma liderança que se perpetua em cada pessoa que escolhe amar, servir e perdoar. O mundo tentou apagar sua voz, mas a voz que vem da verdade nunca se cala. Séculos se passaram, impérios caíram, mas o nome dele continua sendo pronunciado com reverência, amor e fé. Porque ele mostrou que o poder real não está em governar, está em transformar. O silêncio do terceiro dia parecia o fim. Os discípulos estavam perdidos, com medo, confusos. Aquele que os guiara já não estava mais ali. Ou pelo menos era o que pensavam. Mas então, no amanhecer do domingo, algo aconteceu. A pedra estava removida, o túmulo vazio. E o impossível havia acontecido. Jesus estava vivo. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, chamando-a pelo nome. Depois, aos discípulos trancados, mostrando as mãos feridas e dizendo, a paz esteja convosco. Naquele instante, o medo deu lugar à coragem, a dúvida à fé. E os seguidores voltaram a ser líderes. Jesus mostrou que a verdadeira liderança não termina na dor, ela renasce na esperança. Ele venceu o medo mais poderoso de todos, o da morte. E ensinou que quando o propósito é maior que a dor, nenhuma pedra é pesada demais para ser removida. E se você pudesse se levantar hoje com a mesma coragem, escreva nos comentários o que na sua vida precisa ressuscitar para você voltar a liderar com fé e propósito. Os anos passaram. Impérios surgiram e caíram, religiões se dividiram, ideias mudaram, o mundo se transformou, mas a essência da liderança de Jesus continua a mesma. Servir é maior que dominar, amar é mais forte que vencer. Ele não deixou um império, deixou um propósito. Não construiu palácios, construiu corações. Não impôs autoridade, inspirou fé. E é por isso que mais de 2000 anos depois, seu nome ainda ecoa em cada gesto de compaixão, em cada ato de coragem, em cada pessoa que escolhe liderar com o coração. Jesus mostrou que liderança não é sobre ter seguidores, mas sobre formar pessoas livres. Livres do medo, da culpa, da necessidade de provar valor. Ele ensinou que o verdadeiro líder não busca aplausos, busca sentido. E que quando o amor se torna sua causa, nenhuma cruz é capaz de deter o propósito. A liderança de Jesus é eterna, porque nasce do que o tempo não apaga. A verdade, o serviço e o amor. E talvez essa seja a pergunta que continua ecoando nos corações até hoje. Se você estivesse diante dele agora, pronto para segui-lo, teria coragem de liderar como ele liderou?